E é exatamente sobre isso que a gente conversa agora com o nosso colunista Gilvan Bueno. Gil, o mercado entende como, reage como a esta possível troca no Ministério da Fazenda? Muito boa tarde, meu amigo. Muito boa tarde, meu amigo. Que alegria revê-lo. A quem nos acompanha com a sua audiência, muito boa tarde também. Não há nenhuma surpresa essa notícia que chegou. Existia uma expectativa que isso acontecesse até ali em março. Nós precisamos lembrar que tem uma data específica, que é o dia 3 de abril, a data onde você paralisa ali, você tem que paralisar 6 meses de antecedência. Se você tem alguma ambição política ou vai ter algum envolvimento, você para até o dia 3 de abril, e aí no dia 3 de outubro ali você tem as eleições acontecendo no primeiro turno. Mas não era uma surpresa, porque já era muito anunciado essa ideia de que março ele paralisaria e também essa questão de não querer competir. O mercado vai se perguntar a grande questão da sucessão. Quem é o nome que vai suceder? Respeitando o que vem acontecendo, o secretário executivo, o Dorigan, que faz um trabalho e já trabalhou com precisamos visitar isso, entre 2015 e 2016, eles estiveram junto ali na prefeitura de São Paulo. Então, isso aqui já aconteceu anteriormente e ele seria ali o grande sucessor. Qual a história dele? É uma pessoa que trabalha há bastante tempo, tem uma parceria na Secretaria-Geral da União, faz um trabalho específico. Desde 2010 aqui, tinha um trabalho em a relação governamental do WhatsApp com o Meta. Então, a grande pergunta é quem é o sucessor e qual é a linha que ele vai utilizar. Precisamos lembrar que o Haddad até aqui teve vitórias dentro do que ele acredita, muito significativas. O mercado respeita muito ele, os principais bancos de investimentos falam muito positivo do nome dele, e a volatilidade, Nakat, respondendo o que você me perguntou, ela vai estar muito na sucessão, em quem vai ser o sucessor e quais são suas ideias, e como ele vai aplicar isso, como é que vai ser o seu diálogo, como é que vai ser a sua capacidade de receber algumas negativas, como aconteceu com o Haddad, e conseguir executar até o final de 2026. Gil, é interessante porque o ministro Fernando Haddad, sua história é na política, né? Ele é um político, já concorreu em várias eleições e uma parte do mercado financeiro entende que o fato de ser um político acaba atrapalhando no seu trabalho econômico, que deveria ser mais técnico. Pensando por essa ótica, em tese, não se sabe se o Dario Dorigan tem pretensões políticas, mas ele, pelo fato de ser muito mais um técnico, né, veio, como você lembrou, da Meta, trabalhou já no setor privado, talvez isso tire essa nuvem, assim, essa coisa de um viés político na atuação. Isso pode ser positivo num eventual ministério de Dorigan. Agora, o que tem para fazer no Ministério da Fazenda em 2026? Porque muita gente fala, Gil, que o problema fiscal é em 27, quando tem aquele colapso das contas, que não vai ter mais espaço para gastar dinheiro de maneira discricionária, né? O orçamento vai ficar todo travadinho. O que fazer? Qual que seria a gestão em 26 para o novo ministro da Fazenda? Uma ótima pergunta, né? Qual é o grande calcanhar de Aquiles do governo atualmente, da economia? São as contas públicas, né? As contas públicas, a ideia de receitas e despesas, a gente tem feito aqui arrecadações estratosféricas para as questões do imposto. A gente soltou ontem, a Muriel soltou um gráfico ontem, a gente teve uma das maiores arrecadações tributárias dos últimos anos. Então, a grande questão vai ser a questão dos gastos, né? E aqui o Dorigan tem uma questão que a gente tem que colocar muito em destaque, que é a sua capacidade de conversar com Brasília, e porque não ser só privado. Por que a gente tem que falar sobre isso? Nosso último ministro da Economia, o Paulo Guedes, na gestão anterior, ele era um brilhante economista com uma história muito bonita, várias biografias no mercado financeiro, principalmente na Faria Lima, em algumas instituições financeiras, mas que em alguns momentos, quando ele ia falar com políticos, tinha muita dificuldade. Até com o Rodrigo Maia, quando ele chegou, você tinha alguns embates muito representativos. Então ele é um brilhante economista, mas que quando ia conversar com Brasília, tinha algumas dificuldades. Isso ficou muito notório na sua gestão. Aqui com o Dorigan, a gente pode ter uma coisa diferente. Alguém que já trabalhou no setor privado, mas que também conhece muito bem os meandros de Brasília, já conseguiu articular, participou de órgãos representativos. E o Dorigan, por ser muito jovem, mas consegue ter essa dualidade de ter privado e público na sua essência. O desafio é se ele vai conseguir, em alguns momentos, conter
Por exemplo, a questão de fogo amigo, a questão dele precisar ser ortodoxo com as contas públicas, respeitar, responder. O Fernando Haddad, por ter uma história dentro do PT, ele conseguia sair disso muito bem, mais forte. O presidente apoiava, ele é um nome muito respeitado na principal legenda do presidente, mas com o Dorigan talvez a gente tenha essa sensibilidade. E aí, te respondendo, a grande questão é, se em 2026 nós tivermos muitos projetos de transferência de renda, aumento dos gastos, sem uma compensação de receita, isso pode trazer uma volatilidade e um fogo amigo dentro do próprio Brasília, dentro da própria política que acontece ali dentro. Então, esse vai ser o maior desafio do Dorigan. Se tivermos uma política de aumento dos gastos sem compensação de receita, se ele vai conseguir ter a mesma força do Fernando Haddad para conter ali algumas questões de combate nesse sentido. E Gil, só para a gente terminar muito rapidamente, Haddad já está ali já lembrando a senha do LinkedIn, porque ele vai trocar de cargo, né? Então vai ter que mudar lá o status no LinkedIn. Tivemos a pesquisa eleitoral hoje, que vazou antes ali para o mercado, não sei o quê. A eleição já está fazendo preço, assim, a full, né? Como se estivéssemos na campanha eleitoral. Dá para dizer isso, Gil? Tá sim, eu conversei com algumas pessoas rapidamente aqui, Naka, e essas pessoas falaram o seguinte: historicamente a gente tinha março ali, fevereiro, um desenho de campanha, mas com o Bolsonaro, o filho, lançando essa candidatura, acelerou muito o processo. Alguns nomes vieram aqui, até que o candidato Zema se colocou como um pré-candidato, então tem uma mudança estrutural, que é os nomes acontecerem com 6 a 9 meses de antecedência. Então, dentro desse cenário, parece que a articulação vai acelerar também para não deixar um só candidato capturando a atenção dos veículos de comunicação, dos investidores, nessas rodadas mais importantes com os empresários pelo Brasil. Então, sim, já começa a ter uma precificação e agora as pesquisas vão se tornar cada vez mais importantes. Gilvan Bueno, colunista do CNN Money. Gil, na próxima vamos falar de China, porque o senhor tem feito incursões pelo gigante asiático e tem muita história para falar e analisar deste país incrível. Gilvan Bueno, colunista do Money. Obrigado, meu amigo. Boa noite. Alegria, Rebelo. Muito boa noite para você e nossa audiência. Tchau, tchau.